Hoje é dia de falar mais uma vez do mangá de Black Clover. Já estavam começando a duvidar, né? Vocês já estavam começando a duvidar, mas eu digo pra vocês, quando é que eu deixei de cumprir alguma promessa na minha vida? Jamais. Então hoje a gente vai cobrir os últimos 3 capítulos do mangá de Black Clover, galera. Tem algumas coisas que eu quero falar aqui sobre o flashback do Nath e também sobre a aparição do Asta no capítulo passado e também, principalmente agora, a atuação dele nesse capítulo dessa semana, galera. O negócio ficou tenso, mas vamos lá. Uma coisa sobre o Nath que a gente descobriu nessas últimas semanas que contraria, eu acredito que o pensamento da maioria, de que ele sendo uma pessoa rebelde, sendo o filho rebelde, seria aquele que estaria à parte, né? Aquele que não seria bem visto na família, entre a família dele. Na verdade, ele foi justamente a pessoa mais indicada a se tornar o herdeiro daquela família, porque a gente descobre que a família, os pais dele e também do irmão dele, se envolviam com magia proibida, se tratando de demônios, e ele acabou sendo a pessoa mais indicada para isso, e por esse motivo ele se sentiu especial, ele não se sentiu deslocado da família dele. Na verdade, quem se passou como deslocado era, na verdade, o irmão dele, que era o irmão todo certinho. Na verdade, os pais dele não queriam isso, queriam justamente o que o Nath ele representava e o que ele sabia fazer e o que ele tinha talento para fazer. E depois de passar a pesquisar sobre demônios e fazer alguns contratos, né, mostrando a excelência dele, mostrando o talento dele em conseguir fazer esses contratos, depois que ele é descoberto, o irmão dele decide não passar pano para o que ele sabia que estava acontecendo, mas ele não fazia nada. O Nath ele decide invocar o demônio Lucifugus, ou Lucifugus, ou Lucifugus, ou Lucifugus. E esse foi o motivo da morte do irmão dele. Não tinha nada a ver com o Yami diretamente, não tinha nada a ver a relação dele com o Yami, o que ele sentia pelo Yami não tinha nada a ver com o que a gente achava. O irmão dele não tinha morrido pelo Yami, supostamente não conseguir proteger ele. Na verdade, foi por consequências dos próprios atos dele, pelo fato dele ter invocado aquele demônio e aquilo ter consumido todas as pessoas que estavam ali em volta, e por conta disso que ele se sentiu culpado, né? É um fardo ainda maior em cima dele, né? Já que ele se considera culpado em relação a isso, e a gente passa a entender a relação dele com o Yami depois daquilo, né? Então a desavença que ele tinha com o Yami, na verdade, parece ser algo muito mais simples, e algo que a gente já vinha vendo no capítulo anterior, né? Que na verdade era provavelmente pela relação positiva, né? Uma relação boa que o Yami ele tinha com o Morgan, o irmão dele, e talvez isso gerasse uma certa inveja no Nath. Mas uma coisa positiva disso tudo é que o Nath ele reconhece que ele não pode e ele não deve ser igual ao irmão dele, né? Ele não tenta ser uma cópia propriamente dita, por mais que a aparência dele seja muito parecida hoje em dia, né? Ele reconhece isso, e isso é algo essencial. Você não deve se tornar outra pessoa, você não deve se tornar uma cópia de outra pessoa, você deve se tornar aquilo que você é. Você deve se tornar a melhor versão do que você pode ser, e não uma cópia espelhada de outra pessoa, porque isso é virtualmente impossível. Então isso é bom que seja reconhecido por parte dele, e ele tenta, na prática, usar demônios contra demônios. Afinal, é nisso que ele é talentoso e é isso que ele vai tentar usar. E depois ele mostra a união demoníaca dele de Galos e Felis. Galera, se antes ele já estava parecendo um médico da época da praga, agora então, já que a máscara de médico da época se parecia um bico de pássaro, agora ele quase que se parece uma fusão dos dois, e pelo fato de já parecer a fantasia de médico, ele já parecer muito um pássaro, assim, a gente tem uma mescla ainda muito maior e que ficou realmente um visual incrível. Ficou um visual muito bom, mas que na prática não serviu de tanta coisa assim, né? Ele achava que, pelo fato dele usar sombras, a magia dele se tratar de sombras, o fato dos outros dois demônios eles usarem fogo e gelo, eles não conseguiriam aplicar a magia deles na sombra dele, né? Só que não foi o caso, acabou não sendo o caso, eles realmente conseguem queimar e congelar tudo, até mesmo as sombras dele. Depois que o Asta ele aparece, o Nath ele aproveita para dizer que ele não acredita que existe alguma serventia para a vida dele naquele contexto da batalha, porque afinal ele não estava conseguindo ser útil em batalha. Só que obviamente, né, o Asta ele tem que discordar em relação a isso pelo fato dele ter sido a pessoa que conseguiu fazer o Asta evoluir em batalha e indiretamente ele ter conseguido ajudar em batalha, né? Então não só ele conseguiu fazer isso agora, mas ele pode muito bem conseguir fazer isso mesmo sendo uma ajuda indireta
mais pra frente. Não precisa se preocupar com o agora. Por mais que o agora ele não consiga ser útil diretamente, mas ele ainda pode ser útil indiretamente, como foi no passado, e pode ser mais uma vez no futuro. Um detalhe é que o demônio do Asta, o Lib, ele conhece os outros dois demônios, então mais um motivador aí pro demônio do Asta ele ajudar nessa luta, né? Porque agora se tornou uma questão de, talvez uma questão de vingança dependendo do contexto em que eles se conheceram, né? A gente sabe que o demônio do Asta ele sofria muito bullying na época em que ele não foi pro mundo real, não tinha ido ainda pro mundo real, então pode ser que ele tenha sofrido um pouco na mão também desses dois demônios, né? Então mais um motivador pra ele. E aí que a gente tem o momento do Asta, o maior momento do Asta até então, que é usar a espada destruidora de demônios dele, que aparenta estar diferente agora. E ele nem precisa usar aquela espada como um corte, né? Para aplicar um corte, ele simplesmente levanta aquela espada e com isso conseguindo anular a existência da magia ao redor dele, ou seja, uma zona anti-mana. A cena como foi representada pra gente é quase que como se ele estivesse levantando uma cruz ali. Tudo bem que ele estava segurando a espada pra cima, mas imagina ele segurando a espada pra baixo. Mas se ele tivesse segurado a espada pra baixo... Ele segurou pra cima, né? Se ele tivesse segurado a espada pra baixo, seria quase que como se ele estivesse segurando uma cruz. Sabe quando você usa a cruz, assim, em filme? Onde os caras, eles usam cruzes pra espantar demônios? É quase que como se fosse isso ali. Eu consegui ver claramente ali a simbologia da coisa ali. Meu amigo, você não... É aquilo ali, ó. Não importa se 10 mil caírem ao seu lado, 10 mil, 5 mil à sua direita, tu não serás atingido. É quase que como... Cara, eu acho que isso é uma referência clara, uma referência bíblica clara aqui. E depois o capítulo finaliza com ele conseguindo usar a outra espada e humilhando completamente, ele usando esse fator surpresa, já que a magia dos demônios ela tinha sido anulada, e por conta disso ele conseguiu ali a brecha pra cortar ao meio, pelo que parece, né? Um dos demônios. Eu fiquei, caraca, mano. Agora eu só imagino assim, ele chegando pra outros demônios, como é que vai ser pros outros demônios eles conseguirem lutar contra o Asta agora? Porque ele simplesmente poderia entrar em batalha com a espada dele em mãos e andar como se não fosse nada. Andar no meio dos demônios como se não fosse nada. Óbvio que os demônios eles ainda podem lutar no braço, eu acredito que essa vai ser a saída pra eles, mas nesse caso não funcionou porque eles nem tiveram tempo de entender o que diabo estava acontecendo. E pelo menos foi uma leve quebra de clichê ali, ele não ter explicado o que estava acontecendo antes de dar um cortão no meio dele. Galera, lembrando que se você quiser que eu traga mais vídeos comentando mangá de Black Clover, não se esquece de estar inscrito no canal e ativar o sininho também para não perder a notificação dos próximos vídeos que saírem, galera. Esses 3 capítulos aí foi um compilado maneiro pra gente comentar aqui. Beleza? Vou ficando por aqui, até a próxima. Tchau!